Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 33 do Brasileirão. Primeira queda, América perde em casa pro Coritiba e é a primeira equipe rebaixada no Brasileirão a sair. Show rubro-negro, Flamengo atropela Palmeiras no Maracanã e entra de vez na briga pelo título. Show de Luizito, com 3 gols de Luiz Soares, o Grêmio vence o Botafogo por 4-3 e se mantém na briga pela liderança. Dribles, lindos gols, grandes defesas, tudo isso e muito mais, só aqui no Magazine do Brasileirão. Visando se distanciar da zona de rebaixamento, o Internacional recebeu o Fluminense no Beira-Rio. Sem maiores novidades, apesar do retorno de Nico Hernandes, o técnico Eduardo Cudê escalou o mesmo time que venceu o Cruzeiro na última rodada, mantendo o Dalbert na lateral esquerda. Após a conquista da América, Fernando Diniz poupou alguns titulares, como Herman Cano, Felipe Melo e Marcelo, que sequer viajaram para Porto Alegre. O começo do jogo foi sem muitas emoções, até que o Alan Patrick recebeu na intermediária, driblou o Guga e mandou pro gol. Linda defesa do goleiro Fábio. Arias avançou bem pela direita e deixou com Guga. O lateral tocou pro Léo Fernandes, que limpou a marcação e finalizou. Rocher vai na bola e faz uma bela defesa. O primeiro tempo continuou bastante morno. Lima tentou o drible pela esquerda e inverteu o jogo pro Guga. O lateral dominou e mandou por cima da meta colorada. O Inter começou a segunda etapa com marcação-pressão. Após o erro na saída de bola, Mercado roubou, tocou para o Maurício, o meia finalizou rasteiro, mas a bola passou rente à trave do Flu. Após tentativa de cruzamento do Internacional, o rebote ficou com o Johnny, que finalizou de prima, obrigando a bela defesa de Fábio. Na sobra, a bola ainda ficou com o Maurício, que mandou para o meio da área, mas ninguém apareceu para completar. Já nos acréscimos, o Fluminense tentou ir ao ataque. Lima cruzou por baixo, o Guga surgiu de surpresa pelo meio e desviou para fora. Em um jogo sem muitas chances claras de gol, o Internacional foi quem mais se aproximou da vitória. Com o empate, o time gaúcho chega aos 43 pontos, enquanto o tricolor carioca alcança os 46, mas já classificado para a Libertadores. Na Arena Independência, América e Coritiba fizeram um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Precisando da vitória para evitar a queda de divisão, Fabian Bustos abandonou o esquema com 3 zagueiros e promoveu a entrada de Breno no meio de campo. Do lado dos visitantes, o auxiliar técnico Reginaldo Nascimento contou com o retorno de Slimani, após o argelino cumprir suspensão. O primeiro lance de perigo do jogo pertenceu aos donos da casa. Em jogada individual pelo lado esquerdo, Marlon invadiu a área e fez o goleiro Gabriel trabalhar pela primeira vez. No entanto, não demorou muito para o Coxa começar a construir sua vitória. Depois do cruzamento da direita feito por Robson, a bola desviou no meio e sobrou limpa para Bruno Gomes abrir o placar de cabeça. E o time paranaense dobrou sua vantagem logo em seguida. Em um rápido contra-ataque iniciado por Natanael, Slimani ajeitou a bola para Marcelino Moreno estufar a rede americana. Após o escanteio cobrado curto pelo lado esquerdo, Marlon arriscou o chute da entrada da área e assustou o goleiro visitante. Apesar do ímpeto do Coelho em conseguir seu primeiro gol, Robson tratou de matar a partida. Depois de uma bela jogada de Natanael, o artilheiro do Coxa no Brasileirão recebeu a bola dentro da área e depois de ser travado no primeiro chute, empurrou para o fundo das redes e chegou ao seu 11º gol na competição. Tentando diminuir o prejuízo, de alguma forma o Wellington Paulista ainda conseguiu criar uma última oportunidade de balançar as redes para os mandantes, mas não teve sucesso não. Com a derrota, o América se tornou o primeiro time matematicamente rebaixado para a segunda divisão. Já o Coritiba somou 3 pontos importantes na sua luta contra o rebaixamento. Por conta de shows no estádio do Morumbi, São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Dorival Júnior não pôde contar com o craque Rames Rodrigues. Visando o título do Brasileirão, Pedro Caixinha foi a campo com força máxima. A primeira chance foi do tricolor, hein? Juan disputou a bola com a marcação e ela sobrou com Luciano. A primeira chance foi do tricolor. Juan disputou a bola com a marcação e ela sobrou pro Luciano. Camisa 10 chutou e Cleiton defendeu. Na reta final do primeiro tempo, quase um gol bizarro. Bola cruzada na área, Capixaba e Cleiton bateram cabeça e o Michel Araújo não conseguiu fazer o gol. Que chance incrível perdeu o tricolor. E o Red Bull voltou ligado para a segunda etapa, hein?
hein? Em sobra de cobrança de escanteio, o Adelan arriscou e a bola subiu demais. E o jogo teve presença ilustre. Mesmo lesionado, o craque argentino Caleri foi à Vila Belmiro prestigiar seu time. No fim da partida, Caio Paulista foi derrubado na área. O árbitro foi chamado na cabine do VAR e marcou a penalidade máxima. Erisson foi para a cobrança e afundou as redes do Red Bull Bragantino, tricolor na frente. Fim de jogo na Vila Belmiro, São Paulo conseguiu uma vitória no último lance e chegou aos 45 pontos. Já o Red Bull Bragantino perdeu a chance de colar na liderança. Na Liga Arena, Atlético e Fortaleza se enfrentaram para encerrar a sequência negativa de ambas as equipes. Vindo de 2 derrotas seguidas, o time de Wesley Carvalho não pôde contar com o Pablo, tendo Rômulo como substituto. Já o time de Vojvoda, que encara uma sequência de 4 revés consecutivos, depositou suas esperanças de gol em Lucero. E foi o Furacão que começou pressionando, hein? Canóbio cobrou escanteio para o Vitor Bueno e o meia arriscou de longe, mas a bola bateu na marcação e foi por cima do gol de João Ricardo. Mais tarde foi a vez do Fortaleza chegar através do escanteio com o Lucero, mas a bola do centroavante bateu na trave. No segundo tempo, após cobrança de Lucas Crispim, Guilherme ficou com a sobra e chutou forte no canto de Bento, sem chances para o goleirão. Fortaleza 1-0. Mas o empate do Atlético não demorou para sair, hein? O Eric cruzou pela direita e o William cabeceou com estilo para igualar o marcador. No final da partida, quase que o Fortaleza saiu com os 3 pontos. Caleb encontrou o Thiago Galhardo de frente pro gol, mas o camisa 91 desperdiçou aquilo que seria o gol da vitória. Com o resultado, o Atlético se mantém na busca de uma vaga para Libertadores, enquanto o Fortaleza estaciona no meio da tabela. Encerrando os jogos de quarta-feira, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã para mais um jogo considerado como final de campeonato para ambas as equipes. Com a suspensão de Bruno Henrique, o técnico Tite optou por Everton Cebolinha como titular na ponta esquerda. Enquanto isso, Abel Ferreira escalou o que tinha de melhor, com Breno Lopes e Endrick no comando do ataque. Logo no começo da partida, Endrick mostrou por que foi convocado para a seleção brasileira. O garoto fez linda jogada pela direita e deixou Breno Lopes na cara do gol, mas o atacante não conseguiu aproveitar a chance. E demorou apenas 4 minutos para o Flamengo punir o Palmeiras. Eric Pulgar fez lindo passe para o Pedro, que apenas tirou o Everton, abrindo o placar no Maracanã. Dez minutos depois, Rossi fez esse belo lançamento para o Everton Cebolinha, que dominou com categoria e cruzou para o Arrascaeta, ao melhor estilo, camisa 9, não desperdiçou. Aos 2 minutos do segundo tempo, o que estava ruim piorou para o Palmeiras, hein? Gustavo Gomes perdeu o tempo da bola e foi obrigado a fazer falta em Arrascaeta, sendo expulso pelo árbitro. Com um jogador a mais em campo, não demorou para o Flamengo chegar ao terceiro gol. Após boa troca de passes, Pedro antecipou a marcação e marcou o seu segundo gol no jogo, o 11º no campeonato. Com a vitória, o Flamengo encosta de vez na briga pelo título, enquanto o Palmeiras encerra a sequência de 5 vitórias seguidas e segue entre os líderes. Jogando em casa, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro em um encontro de 2 grandes forças do futebol brasileiro. O time paulista contou com os retornos de Renato Augusto e Moscardo entre os titulares de Mano Menezes. Do outro lado, Hulk ficou fora por suspensão, mas o Atlético confiava na boa fase de Paulinho, que está na briga pela artilharia do campeonato. Logo aos 6 minutos de jogo, Renato Augusto bateu o escanteio pelo lado direito, Gil subiu sozinho para tocar de cabeça e Everson conseguiu defender. Pouco tempo depois, Yuri Alberto também tentou de cabeça, mas o goleirão do Atlético estava ligadaço e conseguiu salvar em cima da linha. Cobrando falta, Renato Augusto jogou a bola na bagunça mais uma vez. De cabeça, Romero abriu o placar em Itaquera. O paraguaio é o 3º maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, com 28 gols. A primeira boa chance da etapa final foi do Atlético. Paulinho encheu o pé da entrada da área e Cássio evitou o gol do camisa 10 do Galo. Mas pouco tempo depois não deu pro camisa 12, hein? Allan Kardec ajeitou de cabeça e Paulinho antecipou Gil para empatar o marcador, 1-1 em Itaquera. Já no finalzinho do jogo, o Rubens cobrou falta com muita força, Cássio se atrapalhou sozinho e quase acabou deixando a bola entrar.
Após esse susto para a torcida corintiana, o juizão encerrou o jogo. Foi o 5º empate em 1-1 nos últimos 6 jogos do Corinthians jogando em casa. Já o Atlético segue sua briga na parte de cima da tabela. O Ailê Pinheiro foi o palco de um confronto crucial pela permanência na elite do Brasileirão. Repetindo a escalação da última rodada, o Armando Evangelista contou com a volta de Palácios, que iniciou no banco. Já Marcelo Fernandes teve desfalques importantes, como Dodô e Soteldo. Outra mudança foi a entrada do Nonato no lugar do Lucas Lima. E o Goiás começou a partida melhor, hein? Logo aos 13 minutos, Anderson fez linda jogada e deixou a bola com o Matheus Babi, que finalizou para fora, levando muito perigo ao gol de João Paulo. Falando nele, o goleirão evitou o que seria o primeiro gol da partida poucos minutos depois. Maguinho recebeu com liberdade e bateu com força, mas o João Paulo fez uma defesa sensacional. Logo na volta do intervalo, o Marcos Leonardo deu um belo passe e Kevson bateu pro gol, mas parou nessa bela defesa do Tadeu. E quando parecia que o placar terminaria 1-0, o Santos abriu o marcador. Escanteio cobrado, Joaquim mandou para o meio da área e Marcos Leonardo fez a parede e Julio Furt mandou para o fundo da rede. Heróico, hein? E fim de jogo no Ailê Pinheiro. Com o gol no finalzinho, o Santos garantiu 3 pontos importantes e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Goiás segue com o sinal de alerta ligado. Em um confronto direto pela liderança do campeonato, o Botafogo recebeu o Grêmio em São Januário para mais uma partida cheia de reviravoltas. Atendendo a pedidos da torcida, Lúcio Flávio começou o jogo com o Eduardo no banco. Já o Renato Portaluppi colocou todas as suas forças no craque uruguaio Luis Soares. E o Fogão começou o jogo com tudo, hein? O Hugo cruzou na grande área, o craque Diego Costa dominou e chutou por debaixo das pernas de Gabriel Grando, Botafogo na frente. Mas na primeira chegada do Grêmio veio o empate. Carbadio deu lindo passe e deixou Galdino na cara de Perry. Camisa 13 só teve o trabalho de tirar o goleirão e igualar o placar. Mais Fogão, Diego Costa arriscou da entrada da área, Gabriel Grando fez a defesa, mas no rebote Júnior Santos não perdoou. Botafogo de novo na frente. No primeiro minuto da segunda etapa, o Fogão fez o terceiro. De Plácido cruzou na área e Marlon Freitas chutou forte no cantinho de Grando. Indefensável. Mas o Grêmio seguiu em cima em cruzamento. A bola sobrou para o craque Luis Soares, que limpou a marcação e descontou para o tricolor. E olha o Soares de novo. Ferreira fez outra linda jogada pela esquerda e deixou Soares livre na grande área. O uruguaio tocou na saída de Perry e empatou a partida. Que jogo, meus amigos. E o artilheiro da noite fez o terceiro dele e virou o jogo pro Grêmio. Soares fez linda tabela e de frente com Perry fez o 4º gol gremista. 14 gols no campeonato. É um craque, né? Fim de jogaço em São Januário. Botafogo perdeu a 4ª seguida e vê os adversários se aproximando. Já o Grêmio entra de vez na disputa pelo título e é o novo vice-líder graças a este homem. Com 3 gols, Soares foi o nome do jogo e ajudou o Grêmio a sair com a vitória. A Arena Fonte Nova foi o palco para o duelo entre as duas equipes que lutavam contra o rebaixamento. Jogando em casa e pressionado com o Z4, Rogério enviou a campo o Bahia reforçado na defesa, com Rezende, Vitor Hugo e Canu. Já o português Antônio Oliveira mandou o Dourado a campo com Daverson comandando na frente, cercado por Cleison e Jonathan Cafu. A partida começou quente, com os donos da casa se arriscando mais. Após a bola mal afastada, Acevedo arriscou bomba de fora e Walter fez boa defesa. A resposta dos visitantes veio rápida. Em bola lançada na área, Camilo Cândido e Marcos Felipe bateram cabeça e a bola sobrou para o Daverson, que em belo toque de calcanhar tentou concluir. E aí o Camilo Cândido meteu a mão na bola. Como ele não é goleiro, penalidade máxima para os visitantes. O Camilo tomou cartão vermelho. Na cobrança, Daverson mandou no meio do gol para abrir o placar e fazer seu 11º gol na Série A. Com 1 a menos e atrás no placar, o Bahia ainda viu Acevedo finalizar dentro da área por uma grande defesa do Walter. No rebote, Juba mandou em cima de Alisson.
A segunda etapa do jogo foi de pouca inspiração do Bahia e um bom controle do Cuiabá, que com um a mais segurou o jogo e atacou com precisão. Pita recebeu e partiu em velocidade com distanciamento da defesa para vencer Marcos Felipe e aumentar o placar na Fonte Nova. Quarto gol do Paraguai no campeonato. E ainda deu tempo demais, hein? Após um erro do Bahia, o Wellington Silva partiu do campo de defesa e rolou para o Ronald decretar o placar final do jogo. Fim de partida, 3-0 Dourado e com vaias da torcida do Bahia, que perde confronto direto contra o rebaixamento em seus domínios e segue pressionado. Já o Cuiabá se afastou de vez da confusão e agora respira mais tranquilo nesse fim de temporada. Abrindo o top 3 dessa rodada, Marcelino Moreno do Coritiba meteu um golaço na vitória por 3-0 sobre o América. Natanael lançou, Slimani ajeitou e Marcelino Moreno com muita classe tirou do zagueiro e chutou rasteiro, sem chances para Jori. Já na segunda posição temos o Pedro, 9 do Flamengo, que mostrou muita categoria para abrir o placar no Maracanã. Eric Pulgar achou um baita lançamento nas costas da defesa e o artilheiro do Mengão deu só um toquinho na saída do goleiro. Golaço. E o gol mais bonito da rodada foi para ele, Soares. O camisa 9 do Grêmio foi o nome da virada do time em cima do líder Botafogo e ainda guardou um golaço na hora do empate. Ferreira saiu bem da marcação e fez um lançamento pro uruguaio que bateu de prima e deixou Lucas Perry na saudade. Mesmo aos 43 anos, o goleiro Fábio segue em grande forma, hein? Após conquistar a Libertadores com o Fluminense, ele ajudou a segurar o empate contra o Internacional fora de casa. Alan Patrick arriscou de fora da área e o goleirão fez essa linda defesa para evitar o gol. A virada do Grêmio sobre o Botafogo teve requintes de crueldade. Dá uma olhada nesse chapéu que o Ronald aplicou no de Plácido. Que categoria do volante campeão pan-americano com a seleção brasileira. Veja, por todos os ângulos, vale a pena. Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada 33. Goleiro, Gabriel do Coritiba. Lateral direito, Bustos do Internacional. Zagueiros, Joaquim dos Santos e Marlon do Cuiabá. Lateral esquerdo, Caio Paulista do São Paulo. Meio-campistas, Eric Pulgar do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo e Marcelino Moreno do Coritiba. Na ponta direita, Furti do Santos. Na ponta esquerda, Pedro do Flamengo e o centroavante, Soares do Grêmio. O técnico é o Renato Portaluppi do Grêmio. Tá virando rotina. Novamente, Luizito Soares é o craque da rodada do Brasileirão. Desta vez, o Uruguai enfrentou o líder Botafogo e teve sua melhor atuação com a camisa do Grêmio. Foram 3 gols dele para conquistar a virada por 4-3 fora de casa, mantendo os gaúchos na briga pelo título. Agora já são 14 bolas na rede para o atacante no campeonato. Espetacular, Soares.
Depois da 33ª rodada, a classificação ficou assim. O Botafogo continua na liderança mesmo perdendo, tem 59 pontos. Mas já viu o Grêmio chegar também a 59 com a vitória sobre o time carioca. O Red Bull Bragantino, que perdeu para o São Paulo, ficou estacionado na 4ª posição com 58 pontos. E o Palmeiras, que perdeu para o Flamengo, tem 59 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Santos venceu e subiu para a 13ª posição com 41 pontos, se distanciando do Cruzeiro, que é o primeiro da zona do rebaixamento, que tem 37. A equipe do Bahia perdeu, continua na 15ª posição com 37 pontos. O Vasco também tem 37. O América perdeu para o Coritiba e já está rebaixado, foi o primeiro rebaixado do campeonato, tem 21 pontos. O Coritiba tem 26 e o Goiás tem 35. A rodada 34 do Brasileirão Açaí começa no sábado com Coritiba e Cruzeiro. Ainda no mesmo dia temos o grande clássico entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. Palmeiras e Inter se enfrentam à noite na Arena Barueri. O domingo começa pegando fogo com Red Bull Bragantino e Botafogo no Nabi Abichedi e Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio. 5 jogos acontecem no mesmo horário para encerrar a rodada 34. Vasco e América em São Januário, o clássico paulista entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro, Atlético Mineiro e Goiás na Arena MRV, Bahia e Atlético Paranaense na Fonte Nova e Cuiabá e Fortaleza na Arena Pantanal. E por hoje é só. O nosso Magazine da rodada 33 fica por aqui. Nos vemos na próxima.